Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. A história de hoje nos encontramos no livro de Juízes, capítulo 17. A história de Mica e do jovem levita. Antes de nós vermos o desenrolar dessa história, temos que voltar no livro de Deuteronômio, capítulo 12, no versículo de número 11, onde Deus havia dito que procuraria um lugar, escolheria um lugar no meio do povo de Israel, e nesse lugar ele colocaria o seu nome, e nesse lugar onde se colocaria a tenda da congregação ou o templo mais tarde. E neste lugar as pessoas tinham que trazer os seus dízimos, as suas ofertas, que ano após ano escolherem nas suas machambas, no seu cultivo. Não poderia ser colocado o templo, ser levantado o templo, um altar, em qualquer lugar, a não ser o lugar que Deus havia escolhido. Esse era o mandamento que Deus deu através de Moisés ao povo de Israel. Indo na história de Mica e o jovem levita em Juízes 17, Mica era um homem da tribo de Efraim. Mica possuía sua casa e sua família. Uma certa vez, faltou um valor no meio da família de Mica que pertencia à sua mãe. E a sua mãe proferiu maldição contra aquele que havia tomado o seu dinheiro. E Mica, olhando para sua mãe, voltando para sua mãe, ele disse que o dinheiro que havia faltado na sua casa, faltado no meio das coisas da mãe, estava com o próprio Mica. E a mãe pediu que devolvesse aquele dinheiro, mas em forma de ídolos do lar. Mica, ele decidiu fazer bezerros de ouro, ídolos do lar, e fez para si mesmo na sua casa um templo, semelhante ao templo que na época estava em Siló, onde Deus havia escolhido. Mica fez o seu templo, fez o seu ídolo do lar e colocou no meio deste templo, como sacerdote, um dos seus filhos. No mesmo livro de Juízes 17, no versículo de número 6, diz que naqueles dias em Israel não havia rei e cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Mica, o que ele estava fazendo no momento era o que ele achava reto diante dele, e ele acreditava sim que fazendo isto estaria a adorar ao Deus verdadeiro. Passado um tempo, um jovem levita que saía de Judá, de Belém de Judá, procurava um lugar para poder morar e viver. Os levitas não possuíam terras, mas eles poderiam ficar em qualquer tribo para ajudar o povo a caminhar no caminho do Senhor, ajudar o povo a permanecer na lei de Deus. E o jovem moço passou pela zona montanhosa de Efraim para a casa de Mica. E Mica, olhando para ele, perguntou quem era o jovem. E o jovem respondeu que era um levita, saía de Judá e procurava um lugar para poder viver. Mica, vendo o jovem, pediu ao jovem que permanecesse em sua casa e que se tornasse o sacerdote da casa dele, que servisse ao Deus que ele havia feito com suas próprias mãos e servisse no templo que ele havia feito com suas próprias mãos, e daria ao jovem levita, ano após ano, algum valor. Assim o levita aceitou a proposta e passou a viver juntamente com o Mica e passou a ser o pai e o sacerdote da casa que Mica havia construído. O levita conhecia as leis de Deus, mas por conta da oferta que recebeu
de Mica, ele decidiu deixar de lado a lei de Deus para fazer o que Mica amava ou queria naquele momento. E no mesmo livro, no capítulo 17, no versículo 13, Mica disse que agora o Senhor fará bem porque tem um levita como sacerdote. Mica achava que o que ele estava a fazer era correto e ter um sacerdote no meio do templo dele, ele achava que o Senhor o ouviria. Mas todos nós sabemos que o que Mica estava fazendo não era a vontade de Deus. O que nós aprendemos nessa história? Nessa história vemos um homem que decidiu adorar ao Senhor do jeito que ele achava certo. E nós vemos também um homem que foi ganancioso, que decidiu deixar de lado a palavra do Senhor para fazer o que o homem queria, dar para o homem o que o homem queria, e em troca o homem daria para ele o que ele desejava, que era um lugar para morar, conforto e também bens materiais. Hoje em dia temos muitas pessoas igual a Mica e temos muitos homens igual ao levita. Hoje em dia muitas pessoas adoram o Senhor do jeito que eles acham certo. E muitos são os homens que por conta do dinheiro, por conta das bênçãos, dos bens materiais deste mundo, têm deixado a palavra do Senhor para poder agradar aos seus ouvintes em troca daquilo que eles têm oferecido para eles. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo de número 3, a Bíblia diz: chegará um tempo em que o povo não suportará ouvir a sã doutrina. Pelo contrário, reunirá para si mestres que ensinarão aquilo que eles desejam ouvir. E nos dias atuais, muitas são as pessoas que são como Mica, que estão a adorar ao Senhor do jeito que eles acham certo. E muitas são as pessoas que têm deixado o verdadeiro ensino, têm acumulado para si mestres, pastores que pregam aquilo que eles querem ouvir e se recusam à verdade. E muitos são os pastores que são gananciosos, que por conta da palavra do mundo, da ganância, do valor, eles deixam de lado a palavra do Senhor para agradar as pessoas em troca dos bens materiais. Compreendo-se o que está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 2, no versículo de número 3, que diz que muitos, movidos por avareza, farão de vós negócios com palavras fingidas. Os homens têm deixado de lado a palavra de Deus e fazendo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo um lucro, ensinando às pessoas aquilo que não é correto diante de Deus. Espero que através desta pequena história nós aprendemos algo para o nosso crescimento espiritual. Que Deus abençoe a todos.